Eu estarei gravando agora esses vídeos nesse novo formato, aqui onde a gente vamos acompanhar os textos bíblicos para analisar os versículos, perícope por perícope. Nós vamos estar analisando alguns textos bíblicos. Espero que seja um bom formato para que possam estar acompanhando esses estudos. Peço para você que, se você viu esse vídeo, procura aí os outros vídeos aqui que nós temos no canal, comenta, deixa ali o seu comentário a respeito destes textos bíblicos dentro daquilo que nós vamos analisar aqui. E o estudo de hoje vai estar em 1 Pedro capítulo 3, é um dos versículos mais controversos, que mais se debatem, né? Que é o versículo de número 19, a qual vai dizer assim, ó: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E aqui nesse versículo tem muitos teólogos, né, que dizem que refere-se a Jesus ter ido e pregado no mundo dos mortos, pregado para os que estavam mortos, e então, depois de ter pregado aos que estavam mortos, ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, que é o que nós vemos ali em Efésios capítulo 4. Mas vamos analisar esse texto e ver se realmente refere-se a isso. Bom, primeiro aqui nós vamos observar, vai dizer, no qual também fui e pregou aos espíritos em prisão. Então nós vamos observar que temos aqui a pregação, temos aqui também espíritos que estão aonde? Em prisão. Nós vamos pegar esses três pontos aqui, que é importante. Porém, versículo 18, ele vai nos ajudar, inclusive ele está marcado aqui já na minha Bíblia online, ele vai nos ajudar a entender um pouco este versículo 19, que vai dizer assim: porque também Cristo, ele padeceu uma vez pelos pecados. Então Jesus, ele vai padecer pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Propósito, levar-nos a Deus. Este é o propósito. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aí aqui você vê a ligação que o versículo faz, porque ele termina aqui esse versículo falando pelo Espírito, e vai explicar o versículo 19. Pelo Espírito ficaria mais ou menos assim, ó: vivificado, na verdade, na carne, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pelo Espírito, no qual, aí prossegue o versículo, pelo Espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E a confusão se dá aqui porque justamente o versículo 20 vai dizer: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, aqui Pedro, ele vai usar o exemplo de Noé. E por isso que vai causar uma certa confusão, dizendo que esses espíritos em prisão foram mortos na época de Noé. Porém, não é bem isso que o texto vai nos apontar. Aqui Pedro, ele está usando uma referência sobre o quê? Sobre a longanimidade de Deus. Ele está fazendo uma referência à longanimidade de Deus, que nos tempos de Noé, nos dias de Noé, né, esperava quando se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água.
Ele está aqui apenas fazendo uma referência, utilizando as pessoas no tempo de Noé. Aqui, Pedro não está falando que Cristo foi ao inferno e pregou para, para pessoas, né? Mortas, né? Para os mortos. Ele está falando aqui, tratando os mortos espíritos em prisão, tratando-se a respeito de pessoas vivas, mas que, porém, por causa do pecado, essas pessoas caminham, andavam como mortos, e ele vai dar o exemplo aqui na época de Noé. E como é que a gente afirma isso, né? Porque a própria Bíblia, ela vai nos ensinar esse detalhe, né? Que está lá em Efésios capítulo de número 2. Aqui em Efésios capítulo 2, nós vamos observar assim, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então ele está colocando pessoas que estavam vivas, porém coloca essas pessoas como mortos em suas transgressões e pecados. No versículo de número 5, eu vou pegar aqui a partir do versículo 4, que vai dizer assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, esta afirmativa aqui de Paulo vai dizer que estávamos mortos em nossos pecados e Deus, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Isso daqui explica a expressão que Pedro está usando ali, em 1 Pedro, capítulo de número 3. E aqui nós vemos, então, nós entendemos essa expressão, porque quando ele diz o qual foi também pregou aos espíritos em prisão, está se referindo a pessoas que estavam vivas, mas porém mortas espiritualmente. E ele vai dar o exemplo aqui com a história de Noé, nos tempos de Noé. E não que Jesus foi aos tempos de Noé, mas vai dizer pelo mesmo Espírito lá na carne, aqui versículo 18, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E por este Espírito, no qual também, nesse mesmo Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, nesse mesmo Espírito, Deus, ele vai pregar através da vida de Noé. Ele vai dar o exemplo aqui, né, de Noé. E nós observamos aqui no versículo 21, que é a chave também para entender, vai dizer assim, ó, a continuidade, né? O final do versículo 20 vai dizer: poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Aí o versículo 21, que também como uma verdadeira figura agora nos salva. Qual figura? A água, que agora também nos salva. A água, e esta é a figura que ele está apresentando aqui. Nos salva, no caso, é o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele está fazendo aqui referência a respeito de 8 almas que foram salvas através dessa pregação do Espírito. Essas almas foram salvas pelas águas que é a figura agora que nos salva, que é o batismo. Então ele está fazendo aqui uma construção
para explicar esse resgate que Cristo fez, usando como símbolo aqui o batismo nas águas, tendo como referência a Noé. Então, ele não está dizendo aqui que Jesus foi e pregou para os espíritos, os mortos. Ele não fez isso. Aqui está falando sobre o espírito que pregou para as pessoas mortas espiritual. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.